O barulho excessivo deixou de ser apenas um incômodo para se tornar um problema para muita gente, às vezes até problema de ordem de saúde pública e de convivência urbana. Em cidades cada vez mais movimentadas, sons emitidos acima dos limites permitidos e provenientes até de veículos, equipamentos de som, estabelecimentos comerciais, obras. São tantas as formas, as fontes, né, gente? Afetam o descanso da população e comprometem o bem-estar. É por isso que no programa de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre o que estabelece a legislação. Tem lei para falar sobre isso, sobre perturbação ao sossego, sobre poluição sonora, o que diz a lei. E se você está incomodado, procura quem? Faz o quê, hein? Nós queremos aqui lhe ajudar a responder essas questões e é muito importante que você participe, esteja com a gente já já. Eu vou passar também os nossos canais para que você possa interagir. Antes disso, eu quero agradecer a presença do Coronel Alexandre Tavares, que é gerente-geral do Centro Integrado de Operações de Defesa Social. Seja bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer recebê-lo. Sérgio Souto, promotor de Justiça de Meio Ambiente da capital no Ministério Público de Pernambuco. Doutor, obrigada por estar com a gente. Bom dia para o senhor. Nós que agradecemos. Bom dia. Também aqui integrando a nossa bancada, Maiara Torres, engenheira ambiental e inspetora do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, CREA. Bem-vinda à Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Prazer é nosso. E também aqui na nossa bancada, Felipe Augusto, idealizador do perfil Puro Trânsito lá no Instagram. Pense no nosso amigo aqui sempre com dicas importantes. E essa pauta também é interessante, né? Bem-vindo, bom dia. Muito interessante. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui no seu programa. E aproveito já para saudar os colegas da mesa, doutora Maiara, Coronel Tavares, doutor Sérgio. É sempre bom falar sobre trânsito. Prazer é nosso. Gente, o ouvinte já pôde entender aqui que nós vamos passar por diversas áreas. Elas se complementam e elas também somam a esse tema que nós queremos abordar hoje, que é poluição sonora e perturbação ao sossego. Pode ser, às vezes, uma situação que não incomoda você, mas incomoda a pessoa que está ao seu lado. Para tudo, para a vida em sociedade, precisam existir regras. Então, é por isso que nós precisamos trazer esse tema para a discussão. Quer participar, quer mandar a sua mensagem? Então, fica atento que eu vou lhe passar o nosso WhatsApp agora para você mandar a sua mensagem. Pode ser texto ou pode ser áudio. É o nosso WhatsApp 991478520. 991478520. Se você quiser nos ouvir pelo YouTube e por lá deixar a sua mensagem, também é possível. Eu estou acessando, inclusive, agora, junto com você. É só colocar lá no YouTube Rádio Jornal. Você vai ver a nossa transmissão, vai assistir, vai ouvir e tem um chat ao lado direito da tela, no qual você pode deixar a sua mensagem. Já tem ouvinte participando, então participe e nos ajude a fazer esse debate. Eu quero começar aqui com o doutor Sérgio Souto, que é promotor. Doutor, tem algo que sempre é importante a gente destacar, porque as pessoas, e é natural isso, acham que tem muita liberdade, né? Faço o que quero, vou onde quero, até a hora que eu quero. E o outro que está do seu lado, não importa ficar atento a ele. Doutor, a vida é assim em sociedade? A gente pode fazer o que der e vier na telha e não tem problema nenhum? Viver em sociedade é viver sob regras. Pois né? E também nesse ponto que você abordou, que a gente vai abordar hoje, também a legislação traz limites. E é preciso que elas sejam respeitadas, porque poluição sonora não é só um problema de audição, da perturbação, mas também tem consequências para a saúde das pessoas. Para vocês terem ideia, essa é a maior demanda que o Ministério Público na área ambiental recebe. A maior demanda? A maior demanda. Aí quando o senhor fala que é a maior demanda que o Ministério Público recebe, estamos falando do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Do Estado de Pernambuco. Ok. Mas isso não muda em outros estados. Eu tenho dados aqui da ouvidoria, nós recebemos até junho 1.041 reclamações relativas ao meio ambiente. Dessas, 45,6% são referentes à poluição sonora. Essas 1.041 reclamações são apenas desse ano, doutor? Desse ano, de janeiro a junho. Janeiro a junho. Foram dados consolidados que eu recebi e 45,6% dessas 1.041 reclamações, elas são de poluição sonora. O senhor poderia nos falar, e eu não sei se essas reclamações elas estão divididas por grupo, por exemplo,
Qual é o tipo de barulho? É casa de show? É igreja? É restaurante? Está separado por grupo, por tipo, doutor? A gente separa na promotoria. Quando a gente recebe, a gente filtra essas informações. A maior parte são bares e restaurantes. Obras também. Obras também, mas é um percentual menor. Mas a boa parte são relativos a bares, restaurantes, igrejas também, um percentual menor, mas a maior parte são referentes a bares, restaurantes e também aqueles bailes dos chamados inferninhos, que muitas vezes são ações que são organizadas no momento, no dia, as pessoas se reúnem com veículos, caixa de som, às vezes no entorno de um bar também, e aí o som começa de fato a perturbar. Mas desses 45%, a maior parte bares e restaurantes. A grande questão, Natália, é que o que eu tenho percebido é que alguns estabelecimentos querem se tornar casas de show. E para isso precisa de proteção acústica. E eu queria só deixar um registro aqui, o Ministério Público não quer proibir ninguém de exercer suas atividades. Mas é preciso que elas sejam exercidas dentro do que a legislação impõe, do que a sociedade necessita. E para isso temos profissionais, a doutora aqui, a engenheira, está aqui para isso também, para fazer com que aquele estabelecimento faça a proteção acústica e funcione corretamente. E exerça suas atividades, gere emprego, diversão e tudo mais. Agora, o que a gente não pode permitir é que os vizinhos, né, e a coletividade no entorno tenha um prejuízo em relação a esse som. Nós estávamos conversando com o coronel, Sim. Nós temos casos de pessoas que vendem seus imóveis e vão morar em outros locais por conta disso. Pessoas que adoecem por conta disso. Idosos que não podem se locomover com doenças que restringem. E como é que fica? Então, para isso, o Ministério Público, a gente vem trabalhando, a gente vem agindo para poder tentar minimizar o problema. É uma luta grande. Eu entendo, imagino. Doutor, eu quero depois saber o que o Ministério Público pode fazer. Porque se o Ministério Público está recebendo também esses casos, essas denúncias, e como as pessoas também podem denunciar. Quando o doutor fala sobre estabelecimento, doutora Maiara, cada um tem um alvará de funcionamento. No alvará você especifica qual é a sua finalidade de atuação. Se você é bar, se você é restaurante, não é? Então, isso também determina o ponto que você pode localizar a sua empresa. Exatamente. E aí tem uma outra questão que eu quero entrar com a senhora no seguinte, existe lei, por exemplo, nacional para falar sobre isso, os municípios podem ter as suas leis próprias, porque muitas vezes a impressão que dá para a pessoa, para a sociedade, é que é terra sem lei. Cada um coloca o barulho como quer e ninguém faz nada. A população muitas vezes sente isso. Essas regras, essas leis, essas normas, elas existem, doutora, em qual âmbito, para que a gente possa explicar para o nosso ouvinte? Pois é, Natália, como você bem frisou, existe a legislação federal que a poluição sonora está prevista na Lei 9.605 de 98, ou seja, é uma legislação bem antiga, Verdade. Né? Então, mas cabe aos municípios restringir essa lei. Tá? Existe no âmbito federal e cada município ele é responsável por fazer o chamado mapa de ruído, que é fazer basicamente o zoneamento das cidades e dizer assim, nessa região aqui é residencial, então o limite de decibéis é essa, nessa região aqui ela é industrial, então o limite é esse, para poder ter um entendimento melhor e poder limitar e fiscalizar essas zonas, né, que a gente divide por zonas. Os estabelecimentos comerciais e como o coronel bem falou, o promotor Sérgio Souto falou, esses ambientes, essas casas de shows ou essas propostas de casa de show, né, pessoas que querem se tornar casa de shows, eles passam pelo licenciamento ambiental. Isso. Então, esse licenciamento ambiental vai dizer quais são as atividades que eles vão exercer, quais são as que eles estão liberados e quais são as condicionantes. O que acontece muito hoje, principalmente na casa de show, é o improviso. Inicia as atividades com um barzinho, um estabelecimento simples, e depois eles vão ampliando e não vão lá no órgão atualizar a sua atividade. Então, o que é que acontece? Não foi feita a acústica necessária. Então, o órgão ele não está sabendo.
Ele só vai saber através das denúncias que a população vai fazer. Mas muitas vezes o povo pensa assim, eu não quero me incomodar, não quero me indispor, não quero criar problema com o vizinho. Até bate lá às vezes, senta, olha, com quem eu posso conversar para falar a respeito do tema e não consegue, consegue. E o acesso da população muitas vezes é limitado também, né? Aí ao órgão certo, ao órgão direcionado. Mas cabe ao empreendedor que está ali no seu estabelecimento comercial se adequar. Ele é o responsável, quem vai pagar as multas são eles. Pode ter multa, então. Pode ter multa, Vamos com certeza. ficar com essa informação. É um crime ambiental. Olha aí, preste atenção, gente. Aí, doutora, volta àquilo que eu falei no início. Não é fazer o que eu quero fazer e não tem consequência nenhuma. Não é assim, gente. E não é ser chato, pegar no pé. Não. É viver em sociedade, viver da melhor forma para todos, não é? E aí, eu preciso aqui chamar a Felipe já para o papo, porque a questão do trânsito incomoda, às vezes, demais. A buzina excessiva. Onde você passa tem gente buzinando. Buzina para avisar que vai passar. As motos que mudam o escapamento. Como isso incomoda? Demais. E aí, muitas vezes você está andando e não pensa que pode ter um idoso, pode ter uma criança. Enfim, no trânsito, isso também pode acontecer. Tem lei para isso no trânsito, Felipe? Acontece e acontece muito, Natália. E a fala do doutor Sérgio, ela foi muito pertinente porque ninguém busca cercear a liberdade, mas sim existem os limites que precisam seguir, se adequar na sociedade. A doutora Maera também falou até de uma estratégia de fiscalização e no trânsito não é diferente. Nós temos alguns pontos da legislação de trânsito que trata disso. E, inclusive, um dos principais a gente encontra lá no parágrafo 5º do artigo 1º do Código de Trânsito, que diz que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, quando o Código de Trânsito, quando a legislação fala da defesa da vida e traz, dando ênfase à proteção da saúde e do meio ambiente, ele não fala tão somente de equipamentos obrigatórios dos veículos ou de normas gerais de circulação em conduta. Ele também fala do meio ambiente, da saúde, e isso está totalmente ligado com a proteção do combate à perturbação do sossego e à poluição sonora. No momento em que você altera as características do veículo, da moto, muda o escapamento, pode ser infração de trânsito? Muda. Existe um equipamento lá no sistema de escapamento do veículo que é chamado de silenciador. Então, esse silenciador tem essa função de reduzir aquele ruído que vem do motor do veículo e, a depender da sua retirada, da forma como ele vai ser tratado pelo proprietário do condutor, a gente vai ter, sim, infração de trânsito. Com relação à buzina em excesso, o povo passa buzinando o tempo todo. Existe uma regra, porque quando eu fui lá fazer minha habilitação, eu aprendi que buzinar era só para momentos assim que você, olha, está prestes a acontecer um sinistro, você quer avisar algo. Não é para banalidade. Quando eu falo banalidade, gente, é o seguinte, o cidadão está passando, ele buzina para avisar que está passando. Eu fico impressionada com isso. Tem regra para buzina, tem ou não tem? Tem. A gente conta a principal regra no artigo 41 do Código, que fala que a buzina ela tem que ser utilizada para divertir outros condutores e os pedestres. E também utilizada fora das áreas urbanas para informar ao condutor do veículo que você tem a intenção de ultrapassá-lo. Então, isso é a regra principal. Aqui em Pernambuco, talvez seja um diferencial de outros estados do país, que nós temos buzina aqui para poder identificar o torcedor de um time. Então, temos buzina para identificar o torcedor do Náutico, do Sport e do Santa Cruz. Então, isso é um diferencial, mas, infelizmente, ou felizmente, dependendo da perspectiva, isso também é infração de trânsito, porque o artigo 227 do Código de Trânsito traz as infrações pelo uso inadequado da buzina. Então, por exemplo, quando se usa a buzina prolongada e excessivamente a qualquer pretexto, temos essa infração. Fora do horário permitido, porque das 22 às 6 horas é proibido o uso da buzina. 10 da noite às 6 da manhã, isso, sem buzina. É proibido utilizar a buzina. Não importa onde for, não precisa ser só perto de hospital. Não se pode. Aí, quando você fala da proibição nos hospitais, nós temos um outro inciso nesse artigo 227,
que proíbe a utilização da buzina em locais que existe a sinalização proibitiva, que é o símbolo de uma buzina com um cortezinho vermelho, né, que é a placa que a gente chama tecnicamente de R20, colocada principalmente perto de hospitais, de escolas, dentro de túneis por causa da pressão sonora. Existe essa proibição e, por fim, a proibição de se utilizar a buzina em volume e frequência não autorizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Pois quero saber de que valor é a multa, quantos pontos na carteira, para a gente também dar essa informação para o pessoal. Coronel, e aí a gente chega ao ponto da denúncia, não é? Claro, sempre esperando que as pessoas possam ter diálogo, possam conversar, possam ter a oportunidade de fazer essa troca com quem está próximo e, eventualmente, incomodando com o barulho ou perturbando o sossego. Mas quando isso não é possível, as pessoas se perguntam, eu falo com quem? Eu questiono a quem? Lá no Instagram, a gente chamou o tema, falou para os nossos ouvintes sobre o que falaríamos hoje aqui no nosso debate. E várias pessoas comentaram. Uma delas, que é inclusive uma página comercial que trabalha com pets, disse o seguinte, que o que mais incomoda é isso. Quando liga para o 190 e relata a perturbação de sossego, a polícia não chega. Como funciona isso, Coronel? Natália, bom dia novamente. Já queria parabenizar a Rádio Jornal pelo nível das pessoas que estão aqui, né? Já percebi que o pessoal tem um nível bem acima da média. Natália, na verdade é o seguinte, eu vou iniciar aqui com uma frase que o promotor, ele falou. Viver em sociedade é realmente viver sob regras e respeitando essas regras, né? A gente tem que partir daquele princípio que o nosso direito, ele encerra, ele termina quando começa o direito do outro. Como você viu, a discussão ela tem um nível de complexidade muito alta. Então a gente permeia aí entre a lei de contravenções penais, que é ali da década de 40, pela questão da perturbação do sossego, a gente permeia pela a lei de crimes ambientais, que o promotor Sérgio Souto aqui foi bem enfático em relação a ela, que já é ali final da década de 80. São legislações, a lei de crimes ambientais ela é mais pesada em relação a isso, as penalidades elas são maiores. Então perceba que não é uma coisa simples a gente tratar da perturbação do sossego ou da poluição sonora. A gente verifica que a solicitação da polícia para intervir em ocorrências como essa, ela é a ponta do iceberg ou ela é a última instância naquele momento. Obviamente, a gente também tem um número alto de ocorrências gerados por essa natureza da perturbação do sossego. Então, a gente precisa pontuar de como é que é a atividade policial militar no atendimento e gerenciamento de ocorrências. Por quê? Nós temos ocorrências de diversos níveis de complexidade. Alta, média e baixa. Hoje nós temos um protocolo prioritário, por exemplo, para combater o crime de homicídio, para combater o crime de feminicídio, a violência contra a mulher. A gente tem ações dedicadas a combater os crimes contra o patrimônio, o crime contra o roubo e furto de veículo, o crime de assalto a coletivos. Então são várias frentes que nós temos que dependendo da complexidade daquela ocorrência, a nossa prioridade é de atender aquela ocorrência. Então, na hora que a gente tem uma alta demanda de ocorrências que trazem essa natureza da perturbação do sossego, a gente fica, obviamente, entre dois polos e a gente precisa ali, naquele momento, né, tem uma figura que a gente chama de despachante de ocorrências, que é a pessoa que está no ambiente, lá no CIODES, onde ela analisa as ocorrências que ela tem na tela, ela vê os recursos que ela tem à disposição para atender as ocorrências e ela vai precisar fazer a gestão dessas ocorrências. Coronel, então, aproveitando aqui, e perdão por lhe interromper, mas, por exemplo, vamos supor que um estabelecimento comercial, que é o que mais demanda aqui as denúncias do MP, esteja com som alto incomodando a população. Perfeito. Quanto mais pessoas ligarem para a polícia para denunciar, é melhor, porque são mais ocorrências, a polícia vai conseguir entender a gravidade daquilo e mensurar. Por exemplo, tem um homicídio, vou botar minhas forças lá, mas, tem muita gente reclamando disso aqui também. Entendo. Vamos dar uma atenção. O importante é denunciar. Porque eu pergunto, muita gente tem medo de colocar o nome, se identificar? Como é isso? Isso, Natália. Existe uma lógica nessa linha de raciocínio que você agora externou. De fato, faz parte também da avaliação do despachante,
naquele sentido de atender a ocorrência, e a gente analisa outras perspectivas, tá? Então imagina que é uma ocorrência de perturbação do sossego, mas, por exemplo, tem uma pessoa armada. Sim. Está havendo um princípio de vias de fato, né? Agressões físicas. Então são coisas que vão ali transformando a complexidade daquela ocorrência num nível mais alto. Vale salientar que quando a gente analisa ocorrências dessa natureza, a gente percebe que há algumas formas de tentar resolver o problema antes de se tornar uma ocorrência policial. Então, por exemplo, se a gente tem um problema num condomínio, qual é a orientação que a gente dá? Que a pessoa que está ali como vítima daquela perturbação, ela, por exemplo, tente falar com o síndico do condomínio, tente falar com a administradora naquele momento, para que haja uma mediação ou uma intervenção administrativa inicial na tratativa da situação, para que a gente não estresse o sistema de atendimento de chamadas, tá? É como se fosse uma escada, a gente vai alçando ali os degraus, para que a gente tenha realmente, quando chegar em nível de atendimento de ocorrência policial, a gente tenha um filtro já, claro, que ele venceu algumas etapas. Então, por que eu digo isso? Recursos, eles sempre são finitos. Esse problema da perturbação do sossego, ele não é exclusivo do Estado de Pernambuco. A gente tem contato com várias unidades da federação e são problemas, gente, do país. Todos os estados e regiões enfrentam dificuldades nesse número alto de ocorrências gerados através das chamadas de emergência. Ao mesmo tempo, ele tem o desafio de gerir o recurso que ele tem à disposição. Eu já falei que eles não são infinitos, né? São recursos finitos. E tem as demais ocorrências que cada uma tem o seu nível de complexidade. Então, realmente, é um assunto delicado, é complexo, e é importante o debate, é importante a interlocução entre órgãos, porque a gente sabe que isso não é um problema apenas de polícia. Então, a gente tem, dentro desse ambiente da fiscalização, né, a engenheira Mayara, que ela foi muito assim, assertiva quando ela fala no seguinte, tem a questão do próprio planejamento urbano, do zoneamento, o que é uma área residencial, que pode ser uma área mista, o que pode ser uma área em que a gente possa ter um bar que ele emite um nível de ruído diferente daquele bar que se transformou numa casa de show. Então, ele precisa fazer todo um caminho para se legalizar dentro daquele tipo de serviço, inclusive com o que o promotor falou, um trabalho de acústica naquele ambiente. Então, assim, é muito amplo o debate. Felipe falou num caso aqui, você perguntou, que é a questão do trânsito, né? É outro problema. Nós temos aí, e a gente vê no dia a dia, motocicletas que o proprietário, ele alterou o escapamento, por exemplo, e ele hoje está incidindo numa transgressão de trânsito, não é? Então a gente já tem um trabalho e, obviamente, dependendo da cidade, porque o trânsito pode ser municipalizado ou não, já há um trabalho voltado para isso, para fazer fiscalizações, e a penalidade, obviamente, aquele veículo, se ele tiver com alteração, ele vai ficar recolhido até que o proprietário ele faça a regularização, passe por uma vistoria, e só assim ele vai reaver aquele automóvel, né, seja uma motocicleta ou um veículo 4 rodas, ele vai reaver o seu bem. Claro. Então, realmente é bem complexo. Eu estava conversando com o promotor aqui, nós temos ações de sucesso, e não é ação só da segurança pública, é ação de vários órgãos integrados trabalhando para combater a poluição sonora ou a perturbação do sossego. E a gente já ali está debatendo uma forma de a gente voltar até a discutir com um pouquinho mais de profundidade e a gente verificar o que é que está sendo feito de ações integradas e, se for o caso, fortalecer essas ações ou levar para outras direções, no sentido de a gente poder até prestar um serviço até de melhor qualidade para as pessoas. Isso é muito importante, né? Envolver todos os órgãos e que todos falem a mesma língua. Estou com várias perguntas aqui, gente. Por exemplo, uma delas, como medir a amplitude do barulho? Como saber dos decibéis? Se está obedecendo ou se não está? Outra questão existe uma máxima, isso você escuta em qualquer lugar do Brasil. As pessoas falam assim, olha, passou de 22 horas, 10h01 da noite, não pode mais fazer barulho, desliga tudo. Será que isso é verdade? Bom, a gente vai para o intervalo e na volta a gente responde para você.
Voltamos, gente, com o debate aqui na Rádio Jornal, poluição sonora, perturbação, sossego, muitas mensagens chegando. Eu já vou dizer aqui que, infelizmente, não vamos conseguir atender a todos, mas quem sabe a gente logo se encontra de novo para fazer mais um, mas por enquanto ainda temos tempo para lhe responder. Eu vou voltar aqui com o doutor Sérgio Souto, que é promotor de Justiça de Meio Ambiente da capital no Ministério Público. Doutor, tem algumas questões aqui para a gente responder. Por exemplo, o Renato César no YouTube nos perguntou: até que horas eu posso escutar o meu som? E em qual volume? Ele está falando da casa dele lá, liga o som dele, quer curtir fim de semana, enfim, quando ele puder, está descansando, está na folga. Eu vou aproveitar essa pergunta para lembrar o que nós falamos antes do intervalo. Tem limite de horário? É 10 da noite? Quais são essas regras, hein, doutor? Pode-se ouvir música todo dia, e toda noite, e durante toda a madrugada, desde que se lhe respeite os limites que a legislação municipal impõe. Tá? Nós temos a Lei 16.243 de 96, que traz no artigo 51 os limites de decibéis que qualquer pessoa, qualquer empreendimento, qualquer estabelecimento pode utilizar. Tá? Por exemplo... Repita, por gentileza, doutor, o número da lei, porque quem 16.243 de 96. Certo. Tem no artigo 51, por exemplo, 70 decibéis durante o dia, das 6 às 18 horas. Então, tanto no inciso 1, 2, 3 e 4, 3, aliás, estabelece os horários. Respeitados os horários, a pessoa pode usar o som o tempo que quiser, a hora que quiser, durante todos os dias que quiser. O grande problema é que esses decibéis, eles são extrapolados quando a pessoa não tem a cautela ou o cuidado no manuseio do equipamento de som. Agora, Renato, assim como eu, ele não tem na casa dele, tenho certeza, viu, Renato, um equipamento para saber com quantos decibéis ele está lá bombando. Até pelo celular. Olha, pode baixar, amanhã, você baixa inclusive amanhã a gente vai ter um debate aqui sobre o brega, viu, gente? Vocês peguem leve aí com os vizinhos, curtam um brega gostoso aqui com a gente, mas... E aí, doutor, pode baixar aplicativo? Que volume, que limite é esse? Vamos orientar o povo. Veja, tem aplicativos que as pessoas usam, né, que faz uma medição aproximada. Não é perfeita, não é. Mas veja, tudo para mim é o bom senso. Se alguém chega para o vizinho e diz, olha, está incomodando, é porque de fato pode estar num volume excessivo, né, que incomode a vizinhança. Agora seria bom frisar o seguinte: quando é direito de vizinhança, é uma questão entre os dois vizinhos, isso se resolve juizado, delegacia. Quando a poluição atinge a coletividade, aí pode procurar o Ministério Público. Existe aí uma regra, né? Uma hierarquia estabelecida. Vou usar essa palavra que nem é melhor. Mas para que essas demandas cheguem, não é, doutor? Certo. Então, ele vai lá, pode baixar um aplicativo. O senhor tem o número dos decibéis? Não sei se a doutora Maiara Torres também tem esse dado, que ela é engenheira ambiental, inspetora. Isso. Quais só são esses frisando níveis? que aí não é preciso, mas há uma ideia, uma medição. Mas como o doutor Sérgio Souto bem falou, é o bom senso. Né? Esse bom senso, ele permeia a individualidade de cada um, porque pode ser que esteja dentro do limite, mas mesmo assim esteja incomodando o vizinho. E aí? Talvez ele esteja com um idoso, uma pessoa acamada, uma criança recém-nascida, então a gente vai se ater à estratégia, o decibelímetro de forma técnica, ao número. Não, a gente está falando de vidas, de incomodar, de qualidade de vida, porque a poluição sonora, ela não é só o bem-estar momentâneo. Ela gera uma nocividade para a saúde do indivíduo a longo prazo. Então, quando se fala de poluição sonora, a gente não pode se ater só àquele momento que está me incomodando, que eu não estou conseguindo conversar direito com as pessoas que estão dentro da minha residência, porque o meu vizinho tá com o som ligado. Eu tenho que pensar a longo prazo. Será que isso é uma poluição pontual? Isso é uma poluição contínua? Será que essa poluição, hoje é o vizinho da direita, amanhã é o vizinho da esquerda, depois é o carro de propaganda que passa na rua, e aí eu estou nesse meio, o que é que eu posso fazer? Uma obra, que é o que é mais frequente, um bar, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer para me proteger? Né? Olha, doutora, o nosso ouvinte Canidé, ele está insistindo aqui no WhatsApp da rádio com relação a essa questão dos decibéis.
Existe um número, uma regra, ou vai muito do teu bom senso? A legislação, ela traz isso de forma clara? Ela traz de forma clara, como o doutor bem frisou, só que isso tem que ser analisado de forma pontual, cada cidade, cada indivíduo, cada zona. Por isso que é importante que os municípios façam o seu mapa de ruídos. Porque, através desse mapa de ruídos, eles vão determinar quantos decibéis podem naquela região, naquela zona. Entendi. Tá? A legislação ela traz alguns parâmetros, mas aí vai variar de uma cidade do interior para uma cidade da região metropolitana. Isso pode variar de um bairro que é comercial, aí tem uma tolerância maior. Tem de um bairro que ele é de lazer, voltado mais para o lazer, tem uma outra tolerância. Então, assim, é difícil dizer, embora a legislação traga isso de forma clara, quantos decibéis é permitido em tal região se a gente não tiver acesso a esse planejamento, a esse programa. Por isso a recomendação que todas as cidades façam o seu mapa de ruídos. Que importância aí para os prefeitos, né? Desse porque tema. a legislação municipal pode restringir mais ainda os decibéis, a depender da hora. Por exemplo, Recife vai ter uma realidade diferente de outras cidades. De Limoeiro, outra o povo está lá nos acompanhando no FM 99.5. É outra realidade, gente. Outra. Não que Limoeiro seja melhor ou pior que o Recife, mas é um número diferente de habitantes, atividades comerciais, enfim, uma gama totalmente diferente. E o doutor Sérgio, ele atua aqui na capital. Aqui para o Recife, o que o senhor traria de dica, doutor, para aquela pessoa do estabelecimento comercial, para o Renato que está na casa dele? Qual é esse limite, assim, para o povo cuidar bem direitinho? Veja, a orientação que o Ministério Público dá é o seguinte: se você quer usar equipamento de amplificação sonora, procure um profissional, um engenheiro, para que faça a proteção acústica e você possa desenvolver suas atividades. Nós temos aqui em Recife, aproveitar um ponto que o coronel falou, nós estamos realizando quinzenalmente uma operação chamada Operação Paz Sonora, que envolve Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CTTU, a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Controle Ambiental e Fiscalização, Secretaria de Controle Urbano e Vigilância Sanitária. Todos esses órgãos se reúnem e quinzenalmente se faz uma ação específica para aqueles casos mais recorrentes. A partir desse mapeamento que as autoridades têm. Uma orientação que eu dou também: respeite a atividade econômica que você registrou no município. Segundo, outro ponto: não crie uma nova empresa no mesmo espaço. Porque nós temos, muitas vezes, um estabelecimento, um bar, que funciona num endereço, ele está cheio de multa, não consegue renovar suas licenças, suas autorizações, seus alvarás, e aí se cria uma nova empresa naquele mesmo espaço, naquele mesmo endereço, com atividade idêntica e o mesmo número, o mesmo nome fantasia. Isso também a gente vem fiscalizando, porque no momento que se cria uma nova empresa, para começar a funcionar, precisa ter todos os alvarás. Claro, senão você está E ilegal. não consegue, né? Porque o município identifica. E aí gera uma nova multa e gera uma nova autuação. Doutor, quando o senhor fala dessa operação Paz Sonora, é tão importante que a população possa saber disso, porque, gente, também a sua denúncia é importante nessa hora. Se você denunciar e a situação for recorrente, pode ser que esse endereço seja visitado pela operação. O senhor já tem algum dado, doutor, no sentido de uma concretização, o que já está podendo ser feito? Alguém foi preso? Teve medida colocada? Essa operação Paz Sonora já funciona há mais de 3 anos. Certo. Tá? E ela nasceu justamente no momento que eu reassumi a promotoria, depois de 12 anos. Eu voltei à promotoria do meio ambiente e identifiquei que 12 anos antes, a maior demanda era a poluição sonora, 12 anos depois, a maior demanda continuava Então, sendo algo está errado, né? Então, se reorganizou, todos os órgãos parceiros se juntaram e a gente tem tido efetivamente sucesso em relação a essas ações. Por quê? No momento que se faz a autuação, pode se caracterizar o crime ambiental. Pode haver uma interdição parcial. Pode haver uma ação posterior do Ministério Público, tanto do ponto criminal como do ponto civil, de atuação em razão daquele estabelecimento, daquela empresa, daquele empreendimento que descumpriu a legislação. Mas, eu repito, o que o Ministério Público quer é que todos funcionem da maneira adequada, respeitando a coletividade.
isso. E a gente pode chegar lá, gente. Eu fico tão chateada quando às vezes as pessoas A falam grande questão que a questão do brasileiro solução. não é isso. Existe tem solução. Existe solução. A solução tem. Nós temos estabelecimentos que implementaram a proteção acústica e está ok. Resolveu. Então, por que permanecer no erro? Você está afastando o cliente, o pessoal reclamando na rede social, não gosta de conviver ali. Teve uma senhora aqui, gente, que no YouTube falou, que já é uma senhora de idade, que disse que mora há 40 anos no endereço e que está lá por necessidade, que se pudesse já tinha saído. Por que essa pessoa morar assim, não é? Olha, eu quero perguntar aqui também a Felipe Augusto do Puro Trânsito, vai lá no Instagram conferir a página também, sobre uma outra questão que envolve esses temas. Eu achei, assim, importantíssima uma mensagem que a gente recebeu do nosso ouvinte, o Emanuel. Olha o que ele traz aqui, ele diz: eu sempre vou trabalhar de bicicleta. Às vezes, em dias chuvosos, eu penso em ir de ônibus, mas aí eu lembro das pessoas que ficam com seus celulares vendo vídeo do Instagram, Reels, né? No volume elevado, dentro do coletivo. E ele diz que já mudou de ideia, já desistiu de ir no coletivo e foi de bicicleta por conta disso, desse incômodo ali naquele espaço coletivo. Ele diz: olha, até tem uma placa dentro do ônibus indicando que é proibido som alto, uma lei estadual, mas ninguém respeita. Então vamos lá, vamos voltar novamente para essa seara, para esse âmbito da mobilidade e do trânsito. Esses ônibus, caminhões, também muitas vezes fazem muito barulho nas ruas. E aí você às vezes fica pensando, será que está certo? Meu Deus, esse barulho todo alto. E dentro do coletivo, explica para a gente o que pode ou não pode. Natália, o Código de Trânsito, essa questão que envolve a perturbação do sossego público, que envolve a poluição sonora, à luz do Código de Trânsito, existe uma diferenciação daquilo que é som para aquilo que é ruído. Tá? Bom. Então, o código, numa análise que a gente faz finalística e sistemática, como a própria física já fala, que o som é a propagação no ar que é perceptível pela audição. Já o ruído é um tipo de som, ou seja, tem um som que ele é genérico e o ruído é uma espécie. Então, esse ruído, ele é um som desagradável, um som prejudicial, não só para a comunicação, mas para a saúde, meio ambiente, enfim. E aí o código, ele faz essa separação, mas a fiscalização, ela cai em cima não do fenômeno físico, mas sim da sua percepção, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise disso que acontece no ônibus, a gente já vai para a seara da legislação ambiental. Mas nós temos, como a gente está falando da questão do som dos bares e tudo mais, um artigo no Código de Trânsito que trata da infração pelo som alto, tá? Que é o artigo 228, que é usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência não autorizados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Bom, a gente vê que muita gente coloca na parte traseira do veículo Isso. caixas de som enormes e o som é alto, mas tem que ter regra para isso também. Qual o nível? Como a doutora Maiara e o doutor Sérgio falou do equipamento, que é a utilização desse som alto, a fiscalização de trânsito necessitava ter esse equipamento, e aí tinha toda uma diretriz para fazer essa fiscalização. O agente fiscalizador precisava estar a 7 metros do veículo, com o equipamento a uma altura aproximada de 1,5 m, com 20 centímetros de tolerância, e aí faz a medição. Tudo aquilo que desse acima de 80 decibéis seria infração de trânsito desse artigo 228, uma infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário do condutor infrator e uma multa de R$ 125,23, perdão. Okay. R$ 195,23. Só que essa era a fiscalização que acontecia até outubro de 2016. De 2016, a legislação mudou justamente para facilitar a fiscalização, entretanto, ela ficou um pouco mais subjetiva, o que depende ali da acuidade auditiva do agente fiscalizador. Como é que ela funciona hoje? Basta que o veículo esteja com o som audível do lado externo, que esteja perturbando o sossego público na via terrestre aberta à circulação pública. Não precisa nem de denúncia. Basta que o agente fiscalizador constate que ali está tendo um som audível do lado externo
e que esteja perturbando o sossego público. A Não precisa infração nem do equipamento não precisa pra mais mensurar. não precisa do decibelímetro, não precisa de denúncia. Agora sim, se restringe a via terrestre aberta à circulação. Então, não pode ser, por exemplo, dentro de um restaurante, aqueles acontecimentos na madrugada do Recife em alguns postos de gasolina. Isso já foge da seara de trânsito, Porque já que ele é é um um estabelecimento privado. Mas aquilo que acontecer na via pública e que esteja perturbando o sossego, e isso é analisado pelo agente fiscalizador, com a sua acuidade auditiva, com a discricionariedade, com toda a experiência que ele tem, é constatado na infração do artigo 228. Isso nos chama atenção para a importância, e aqui é o recado para as prefeituras, para a municipalização do trânsito. Por quê? A polícia não tem braço para correr com tudo isso, coronel. Então, gente, o percentual, eu não tenho o número agora em mente, mas são poucas. Eu posso já procurar, no próximo bloco a gente traz em número. De municípios no estado que tem a municipalização do trânsito é baixo. Claro que são realidades distintas, mas se você não tem uma autarquia, Recife, CTTU, por exemplo, para dar esse exemplo aqui para o ouvinte. Primeiro, como as pessoas vão saber disso? Como a fiscalização vai ser feita? Enquanto isso, a perturbação ao sossego está acontecendo, né? Certo. Então, é importante esse recado às prefeituras. Coronel Alexandre Tavares, eu estou recebendo muitas mensagens aqui do povo dizendo que liga para a polícia não chega. É importante a gente destacar isso, porque as pessoas... Até teve um ouvinte aqui no WhatsApp, vou pegar o nome, que é Emerson Antônio, ele já falou várias vezes, ele disse assim, poxa, então, ele entende a demanda, que tem muita demanda de chamados para a polícia militar, mas ele diz, às vezes as pessoas são reincidentes, por que não chega lá, não pede um número de algum documento? Ó, o João da Silva está fazendo pela 3ª vez, está lá um registro, para pelo menos saber que a pessoa está fazendo aquilo com frequência. O outro aqui perguntou no WhatsApp, e um termo para a pessoa assinar, não vai preso, não vai acontecer nada disso, mas a polícia bateu lá, ó, querido, não faça isso de novo. As pessoas estão querendo entender o que a polícia pode fazer, coronel. Eles estão se sentindo um pouco distantes desse atendimento da polícia. Perfeito, Natália. Vamos lá. A gente sabe que isso é uma situação que deixa muito o cidadão ali à espera de um atendimento, mas eu queria também aqui falar um pouquinho dessa parte operacional Sim. dos órgãos de segurança pública. Como eu falei aqui no debate antes ou no intervalo, a gente tem um número muito alto de ocorrências dessa natureza. Paralelo a isso, nós temos também uma diversificação de ocorrências que tem complexidade alta de prioridade. Então, nós temos ocorrências que estão ali relacionadas à violência contra a mulher, nós temos ocorrências de tentativa de homicídio, nós temos ocorrências de crime contra o patrimônio, e nós temos ocorrências de perturbação de sossego, que é um número alto. Eu posso te falar aí que é a natureza assim, que mais gera ocorrência. E Perturbação de sossego é a que mais gera ocorrência. Isso. Do universo de ocorrências geradas, a gente tem um maior número de perturbação de sossego. Quando a gente vai analisar friamente, primeiro, a gente precisa já pontuar uma coisa. Muitas ocorrências, elas têm a necessidade que o solicitante ele se apresente e ele também se identifique ali no ato do atendimento. Muitas vezes, quando na interlocução entre o atendente da chamada e o solicitante, muitas vezes o solicitante ele não quer se expor. A gente compreende, mas é importante que isso seja dito porque é uma condição sine qua non, uma condição básica para que aquela ocorrência possa se desdobrar. Então, se ele não se expõe, se ele não está disposto a receber a polícia no local, a polícia não pode ir, a ocorrência não é feita. A ocorrência ela pode até ser atendida de forma precária, no sentido de a gente, para evitar um mal maior, a viatura pode ir ao local, mas ela não vai ter um desdobramento que possa causar um efeito positivo no pós, vamos chamar assim. A gente também queria orientar as pessoas, porque há locais que são recorrentes nessa perturbação de sossego. Então, por exemplo, um bar que ele funciona de quarta a domingo e todos os dias que ele abre, ele acaba incorrendo na perturbação de sossego. Essa ocorrência policial, ela vai ser infrutífera. Eu vou te falar por quê. Na hora que as pessoas que estão sendo incomodadas, elas partem para um outro comportamento, por exemplo, na hora que elas começam a
registrar isso em vídeo, registrar isso em áudio. No dia seguinte, comparece a uma delegacia, presta uma queixa, ou a comunidade também pode, por exemplo, procurar o proprietário de forma extrajudicial, vamos chamar assim, Sora. Você está me incomodando, registra isso, vamos supor, manda um documento, tem modelos aí, a gente encontra modelos de notificações extrajudiciais, por exemplo, no momento em que a pessoa externa o seu problema, isso tudo, ele está ali construindo provas, e quando não houver, e assim, às vezes acontece da pessoa ter a consciência de que está causando o problema, não só para um vizinho, mas para vários vizinhos, e ela muda o comportamento, seja o dono do bar, o dono do restaurante, da casa de show. Caso essa pessoa ela não realmente não mude o seu comportamento, a gente orienta que essas pessoas procurem o juizado especial, munidas dessas, vamos chamar, provas que foram, ao longo desse período, elas foram sendo construídas. É o áudio, é o vídeo, é a notificação extrajudicial, é a constatação de uma tentativa de diálogo com o proprietário, para que haja, de fato, uma ação mais eficaz. Não é? No juizado especial, a pessoa, o proprietário lá desse estabelecimento, ele vai ser chamado, ele vai ser, digamos assim, confrontado diante daquilo tudo que foi coletado pelas pessoas. Nós temos casos, e eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram isso, e que o estabelecimento, por não querer se adaptar, ajustar o seu estabelecimento para não provocar a perturbação, ele simplesmente fechou as portas. Que eu acredito que o ponto aqui é justamente esse. Como é que o cidadão ele pode contribuir com toda essa jornada para que aquela perturbação de sossego cesse? Claro. Coronel, eu vou já chamar o intervalo, mas quando o senhor fala de juizado especial, eu acho que é importante a gente falar o seguinte: qual é o limite de atuação da PM? Né? Porque, por exemplo, o povo está todo dizendo, ligo, 190 e tal, tem muitas mensagens. Mas a polícia militar chegando lá, verificando a perturbação social, o que a polícia pode fazer? Porque eu imagino que a polícia não vai levar ninguém algemado, não vai levar ninguém preso. E aí o senhor fala de juizado, de levar isso para uma outra instância. Bem rapidamente para a gente explicar para o nosso ouvinte, Coronel, o que a polícia pode fazer chegando nesse local? Tá. O atendimento desse tipo de ocorrência, de fato, é encaminhar uma viatura para o local, e respeitando toda aquela questão da gestão da ocorrência, né, dos recursos que o despachante tem disponível para ele, disponível ali para o atendimento de diversas ocorrências e de diversas complexidades. A guarnição ela vai ao local e vai identificar a pessoa que está causando ali a perturbação do sossego, o proprietário do bar. Em princípio, o trabalho ali no ato da gestão da ocorrência é para que o proprietário abaixe o volume do equipamento. Orientação. É uma orientação. Então, a gente já começa assim a entender o tamanho do negócio. A guarnição chega lá, é uma viatura da polícia, o que é que o proprietário vai fazer? Ele baixa o som. Tá? Isso não, a guarnição não vai ficar ali fazendo a guarda daquele estabelecimento para garantir que ele não aumente novamente o volume. Né? Então ela sai, vai atender outras ocorrências, está lá a hora se passando, dependendo do horário do dia, a gente tem um boom de ocorrências para atender, daqui a pouco o proprietário aumenta o volume do som. Então, muitas vezes, é um ciclo que é retroalimentado do problema. Por isso que a gente chama a atenção para essas outras opções, essas outras alternativas, que até trazem um resultado mais eficaz, não é? Em casos assim de reincidências ali seguidas, cabe realmente a apreensão do equipamento e outros desdobramentos. Certo. Mas a gente precisa também, se a gente se colocar no lugar do policial militar que está lá na ponta atendendo uma ocorrência desse tamanho, imagina ele está num bar, o bar está lá com 50, 60 clientes, chega uma guarnição, a guarnição baixa o volume, vai atender a tua ocorrência, daqui a pouco gera novamente uma ocorrência porque o proprietário aumentou o volume e vai outra guarnição lá, imagina, tem lá X caixa de som, amplificador, microfone, pedestal, instrumento musical, enfim. É um tipo de ocorrência que não é simples de a gente gerir.
No ato acaba baixando o som, ok. Aí o solicitante que está ali no prédio ao lado, na casa ao lado, baixou o som. Ele volta a dormir, daqui a meia hora, 40 minutos, 1 hora, o som volta. É uma coisa sem fim. Deixa eu ver rapidinho. Me permita promotor. só uma complementação que o coronel está falando. Na Operação Paz Sonora, quando todos esses órgãos estão, se faz a apreensão do som, se registra pelo decibelímetro a ocorrência e o crime ambiental, e já tivemos situações do proprietário do estabelecimento ser conduzido à delegacia para ocorrência, não a prisão em flagrante, mas para ocorrência. Então, quando se une, todos esses órgãos participam em conjunto, é possível fazer a apreensão, e já tivemos a apreensão de som, de equipamentos e etc. Ninguém quer prejudicar ninguém. Só você seguir as regras e pensar no outro, não é? Intervalo, volto já. Sobram mensagens e temas para que a gente possa atender, mas vamos tentar nos encontrar novamente para falar sobre esse assunto tão importante. Dr. Sérgio Souto, que é promotor, canais, como denunciar, como falar com as autoridades? Pelo canal da ouvidoria do Ministério Público, o telefone é o 127 127 e no site do MP, mppe.mp.br, tem um íconezinho no canto direito da página, canal da ouvidoria, a pessoa pode fazer lá e pode fazer inclusive anônimo também, desde que venha com riqueza de detalhes, informações que sejam suficientes para que a gente possa iniciar uma investigação. 127 127 ouvidoria. Isso. E o site também. mppe.mp.br. Muito bem. Doutor, obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Doutora Maiara Torres, tem contato também para passar? Pois é. A minha dica para as pessoas é que, quando se tratar de estabelecimento comercial, de pessoa jurídica, que pegue lá o número do CNPJ e consulte na agência reguladora, se for o Estado, é CPRH, se for o município, se tem agência municipal de meio ambiente, consulta lá, as licenças são públicas. Então, lá você vai ver qual é a atividade fim, que ele está regularizado aquele estabelecimento. Então, é um dado importante já para passar para o Ministério Público, para passar no momento da denúncia, de dizer assim, ó, ele tem uma licença que é para esse fim aqui, ó. E é bem simples, com o número de CNPJ você consegue fazer essa consulta. É para padaria, ele está aqui com uma danceteria. Não pode, né? Não pode. E aí tem as condicionantes, se ele deveria ter isolamento acústico, se não deveria, tá? Então, é importante, é uma riqueza de detalhes que tem nas licenças ambientais de cada um, justamente para evitar que ele cometa um crime ambiental. Muito bem. Claro, se você vai denunciar, já vai ter informação bastante correta. Felipe, obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Natália, muito bom estar aqui participando. O assunto é importante, muita coisa ainda para discutir, realmente merece um segundo encontro. É uma situação complexa que também exige medidas complexas, mas é possível de combater. Muito bem. Coronel Tavares, obrigado, até a próxima. Bem rapidinho aqui, Natália. A gente orienta as pessoas que realmente busquem a mediação, respeitem o direito do outro e que aquelas pessoas que são vítimas desse tipo de problema, que juntem provas, construam pontes para que possam realmente acionar a justiça. Lembrem que o 190 é uma chamada de emergência e realmente a gente tem recursos para atender emergências que a população está ali naquele momento enfrentando, para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço de melhor qualidade. Então é isso, desejo a todos uma boa tarde. Obrigada, gente. O programa vai ficar no YouTube e no site da Radional para você ouvir quantas vezes quiser e tirar as suas dúvidas. Até amanhã.